Eu vim aqui hoje falar com vocês o Brasil que eu quero. Bom, o Brasil que eu quero, que eu acharia bom para todo mundo, é um Brasil onde as pessoas vão temer mais o Senhor, porque no livro de Provérbios 1, verso 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se o ser humano temesse a Deus, respeitasse a lei de Deus, se os políticos que estão lá em cima, os governantes, os poderosos, entre aspas, que governam o nosso país, temesse ao Senhor, esse Brasil seria um Brasil de primeiro mundo. Se ele temesse a instrução que Deus deixou, que Deus nos deixou, que é o manual da vida do homem, a Bíblia Sagrada, esse país seria um país maravilhoso de se viver, se o homem temesse ao Senhor como se deve. Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Todo sábio teme ao Senhor e respeita ao Senhor. A Bíblia fala da criação, mas muito não crê, não dá ouvido e procura lá uma explosão do Big Bang, mas eu creio piamente na palavra do Senhor, que Deus fez todas as coisas no seu devido lugar, que Ele disse: haja luz e houve luz, haja sol, estrela, lua e tudo se ouve. Então Deus fez na perfeita condição, em todas as coisas no seu devido lugar, o sol para iluminar o dia, a lua para clarear a noite e as estrelas para enfeitar o céu e clarear a noite. Então eu creio, jamais a natureza por si só teria tanto poder e sabedoria para formar todas as coisas na sua perfeita ordem. Deus colocou os animais no campo, peixe nas águas doces e salgadas, e fez um ser, eu e você, imagem e semelhança dele. Jamais a natureza por si só, de uma simples explosão, criaria as coisas tudo no seu perfeito estado. Eu não vou entrar aqui em aula de teologia, de história, que não precisa. Para quem crê em Deus, para quem teme ao Senhor, para quem crê na Bíblia Sagrada, sabe que a natureza jamais por si só faria as coisas com tanta perfeição. Deus fez os animais e fez o homem. Ele deu sabedoria ao homem, deu inteligência e sabedoria e fez o ser diferente de todas as coisas. Senão o ser humano era tudo parecido com o animal. Mas Deus fez o homem, eu e você, imagem e semelhança dele. Então, se as pessoas andassem por isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, esse mundo seria diferente. Então, o Brasil que eu quero é que as pessoas temem mais o Senhor, respeitem mais o seu próximo, respeitem em primeiro lugar. A Bíblia diz que em primeiro lugar buscar o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Se você procurar andar pela Bíblia Sagrada, o manual que Deus deixou, você vai ser mais do que bem-aventurado. Mas infelizmente as pessoas de hoje estão criando situações e religiões para se afastar do caminho do Senhor e vivendo de maneira que Deus não deixou, vivendo de maneira que Deus não se agrada. E por isso que esse país, esse mundo, esse planeta está indo de mal a pior. E eu creio na destruição dessa terra, e eu creio que não demora mais. E se as pessoas temessem o Senhor, dessem crédito à palavra do Senhor, esse país seria maravilhoso, esse mundo seria maravilhoso de se viver. Não é o mundo que não presta, não. É as pessoas que contaminaram o mundo. As pessoas contaminaram o mundo com violência, com imoralidade, com prostituição, com corrupção. É as pessoas que corromperam essa terra. Desde o tempo de Adão, quando Adão pecou e desobedeceu, Deus disse: a terra será maldita por causa do homem. Deus fez tudo perfeito, mas o homem desobedeceu e segue na rebeldia, na rebelião contra Deus até hoje. Muitos procurando refúgio em quem não tem poder algum, muitos criando falsa religião, muitos colocam sua fé num pedaço de madeira, gente. Muitos colocam sua fé num pedaço de gesso, muitos colocam sua fé no homem, muitos vão buscar refúgio a quem não tem refúgio para dar. E esquece que todas as coisas que existem neste mundo foi o grande Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo que criou. Não tem nenhum maior neste mundo do que o nosso Deus. Não tem uma palavra, não tem um livro mais poderoso do que a Bíblia Sagrada. Não existe ninguém, nem nos céus nem na terra, maior do que o nosso Deus. Lembre quando você se prostrar diante de algo material, seja feito de barro, de gesso, de prata, ouro, lembra que tudo isso foi Deus que criou. Então Ele é o Todo-Poderoso. A natureza foi Ele que criou, o homem, a mulher, os animais, as águas doce e salgada, foi Ele que fez todas as coisas. O sol, a lua, as estrelas, foi Ele que fez. Aí tem música que adora o Deus Sol, não existe. O Deus Lua, não existe. Adora o Criador.
Ele que é o poderoso, foi Ele que fez todas as coisas, Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Por que a pessoa deixa de adorar o Criador para adorar a criatura? O país que eu quero é esse, que as pessoas reconheçam que a Bíblia Sagrada é o manual da vida do homem, da mulher. Não venha para cá procurar religião que não te leva à salvação, procurar atalho, caminho, refúgio em quem não tem refúgio para dar. A Bíblia diz que só há um mediador entre os céus e a terra, entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Só Ele que pode, que tem acesso ao Pai livre. A gente pode orar ao Pai, orar a Deus, mas só quem está lá no céu, ao lado de Deus, até no momento, diz a Bíblia que só está lá o que desceu. É Ele que desceu, que subiu, está lá com Deus, aguardando o dia que essa terra será julgada, a humanidade será julgada. Então, gente, vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos andar pela Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas. Se fosse mentira, se o que está escrito na Bíblia não tivesse se cumprido, ninguém creria. Mas tudo que está na Bíblia, as profecias, tudo se cumpriram. E eu creio piamente no poder desse Deus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, e que fez tudo na sua perfeita ordem. Infelizmente é o homem que destrói, o homem que acaba com a natureza, o homem que acaba com o respeito. Muitos não têm mais o temor. O inimigo das nossas almas, o inimigo espiritual, que é o Satanás e seus demônios, que foi expulso do céu porque se rebelou contra Deus. Ele tem tirado o entendimento de muitos, tem cegado a muito espiritual, que muitos estão no erro, está no crime, está no pecado, está atolado até o pescoço e não consegue abrir os olhos, enxergar e dizer assim: não, eu estou errado, eu vou sair dessa situação e vou fazer a vontade do meu Deus. Ah-se o ser humano, ah-se os homens, ah-se aqueles homens que governam nosso país, presidentes dos nossos países, governadores, senadores, deputados. Ah, se eles temessem ao Senhor, ah, se eles obedecessem a palavra do Senhor, essa terra seria um lugar maravilhoso de se viver. Ah, se as pessoas lessem a Bíblia e obedecessem essa palavra maravilhosa, esse mundo seria outro. Me faz lembrar dos tempos antigos, que a Bíblia relata que os reis que obedeciam a palavra do Senhor, ele era bem sucedido. Mas os reis que procuravam adorar imagem de escultura, como Nabucodonosor, que fez uma imagem de escultura, e Nabucodonosor passou 7 anos comendo capim porque desobedeceu a Deus. Ele virou tipo um bicho, passou 7 anos até se arrepender. Ele foi mau aos olhos do Senhor. O rei Saul foi mau aos olhos do Senhor, ele foi punido. Nabucodonosor foi punido. O rei Acabe foi punido com Jezabel porque desobedeceram ao Senhor e queria colocar no lugar do Senhor uma imagem de escultura, construir uma imagem e fazer o povo adorar um Deus que não tem poder. E todos eles pagaram o preço, mas os reis que obedeciam a palavra do Senhor, que era temente ao Senhor, os reis que temiam ao Senhor, esse foi bem sucedido. O rei Salomão, ainda que eles pecaram, todos pecaram. O rei Davi, o rei Josafá, por que não falar do rei Ezequias? O rei Ezequias que foi ameaçado por um rei Senaqueribe, um rei muito perigoso, muito poderoso na terra. E o rei Ezequias, na hora que recebe aquela ameaça dizendo que ia ser tirado do trono dele, o rei Senaqueribe ia invadir a cidade e tomar e destruir tudo. O rei Ezequias não preparou o exército dele. O rei Ezequias não armou os homens dele para enfrentar a guerra. Ele pegou a carta de ameaça e foi para o templo orar ao Senhor. E mostrou lá ao Senhor: Senhor, as ameaças que Senaqueribe está fazendo. Ah, se rei Ezequias quisesse agir na carne como um rei, quisesse fortalecer o exército dele, os homens, armar, chamar mais homens para o exército, não resolveria nada. Mas ele foi apresentar a carta a Deus, e Deus envia a providência ao rei Ezequias. Ezequias vence o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe é envergonhado e confundido, foi derrotado, porque o rei Ezequias temia o Senhor. A mesma coisa você que é presidente, você que é prefeito de uma cidade, você que é vereador. Infelizmente Deus dá o poder a muitos. Quando chega lá, muitos são cristãos, quando chega lá ele abandona a sua fé, muitos se corrompe, porque não aguenta ver o dinheiro, não aguenta ver a facilidade. Muito tem se corrompido, gente. Ah, se as pessoas que estivessem no poder obedecessem a palavra do Senhor, seguissem pela Bíblia Sagrada, esse lugar era tremendo de se viver. Mas as pessoas perderam o respeito. Mas eu te digo que mais cedo ou mais tarde todos serão julgados, todos vão passar diante do tribunal de Deus e vai ter que prestar conta de tudo que fez nessa terra, seja obra boas ou mal.